Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Despertando na Palavra. A melhor maneira de você começar o seu dia. Nós estamos numa série de 40 dias dentro do livro de Provérbios. O nome dessa série é Conselhos Divinos Inesquecíveis para a Vida Diária. E o nosso episódio de hoje tem como título O Primeiro Passo para a Sabedoria. O livro de Provérbios é um livro repleto de conselhos de sabedoria. É um livro repleto de instruções da parte de Deus para que nós vivamos aqui na terra a vontade de Deus estabelecida no céu. Uma vida sábia, uma vida vivida com intencionalidade, do jeito que Deus quer que vivamos. Então vamos para o texto? Nós estamos ainda na introdução do livro de Provérbios. Então, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1. A gente vai ler até o verso 6. Vamos lá então. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá a compreensão, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Bom, hoje a gente vai até aqui. E eu quero que você guarde essa frase. Eu costumo dizer o seguinte: se você não entender nada, se você não se lembrar de nada do que eu vou falar aqui, você precisa se lembrar dessa frase. E qual é essa frase? A frase é o seguinte: reconhecer que não sabe tudo é a primeira característica de uma pessoa sábia. Preste bem atenção nisso daqui. Reconhecer que não sabe tudo é a primeira característica de uma pessoa sábia. Se você prestar atenção, o livro de Provérbios, ele tem como objetivo, como propósito, ajudar. Olha o verso 2. Diz assim: esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Ajudarão a compreender as palavras que dão entendimento. Ajudarão a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Ou seja, o propósito do livro de Provérbios é ajudar. E aqui, logo na introdução desse livro, a gente já tem uma separação entre o humilde e o arrogante. Se você quiser ler todo o livro de Provérbios ao longo desses 40 dias, faça isso. Eu te aconselho. Vai ser benéfico para você mesmo. Mas uma coisa interessante é que o livro de Provérbios fala muito sobre obter sabedoria e critica e chama de arrogante aqueles que não dão ouvidos para o conhecimento. Então, logo nas primeiras palavras, a gente já tem uma separação entre o humilde e o arrogante. É mais ou menos assim. Se você é arrogante, se você tem dificuldade de saber que você não sabe, se você tem dificuldade de aprender com outras pessoas, então esse livro não é para você. Olha isso daqui. Se você tem dificuldade de reconhecer os seus erros, se você tem dificuldade de falar, não, eu estou errado, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, então esse livro não é para você. Então, logo de cara, o livro de Provérbios já faz essa filtragem. Ou seja, se você não quer aprender, então, cara, nem começa a ler esse livro. Por quê? Porque Provérbios é um livro que tem como principal propósito ajudar. Provérbios é um livro para quem quer aprender. Provérbios é um livro para quem sabe que não sabe tudo. Olha que interessante. O livro de Provérbios está cheio de sabedoria, cheio de conselhos. O livro de Provérbios
está cheio de instrução ou instruções que vão nos tornar pessoas sábias. Mas só de nos colocarmos à disposição de aprender os conselhos divinos contidos no livro de Provérbios, nós já estamos mostrando que há em nós uma semente de sabedoria. Há em nós resquícios de sabedoria. Porque o sábio é aquele que sabe que não sabe tudo. O sábio é o primeiro a reconhecer que precisa aprender. O sábio é o primeiro a reconhecer que precisa de ajuda. Então, se você tem dificuldade em receber ajuda, se você tem dificuldade em receber conselhos, se você tem dificuldade em reconhecer que não sabe, então provavelmente o livro de Provérbios não vai servir para você, porque o livro de Provérbios é para quem reconhece que não sabe, é para quem reconhece que precisa de ajuda. Mas quem são esses que precisam de ajuda? Bom, a resposta está no versículo 4, que diz assim: ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Quem é que precisa de ajuda, de acordo com Provérbios? Todos. Observe que no verso 4 ele fala que os provérbios, os conselhos, os princípios expostos aqui no livro de Provérbios, eles são para dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Inexperientes aqui e jovens, está falando da mesma pessoa. Ou seja, o livro de Provérbios é para jovens inexperientes. Ou seja, você não sabe nada da vida. Mas os conselhos contidos aqui no livro de Provérbios vão te dar, na sua juventude, uma experiência que você só conseguiria adquirir com o decorrer da idade. Então você pode ter 15 anos, você pode ter 20 anos, você pode ter 40 anos e já ter uma experiência de uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, mesmo sem ter vivido isso tudo. Por quê? Porque você adquiriu a sabedoria e os conselhos e os princípios contidos no livro de Provérbios. Mas também, se você vir aqui no versículo 5, você vai perceber que se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, que também é a mesma coisa do sábio, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Ou seja, o sábio vai se tornar mais sábio. Então, para os jovens inexperientes, o livro de Provérbios, ele concede prudência e conhecimento. E para os sábios, para aqueles que já têm discernimento? Bom, o livro de Provérbios, então, vai fornecer mais conhecimento que levará a uma maior compreensão e tornará essa pessoa ainda mais sábia. Ou seja, o livro de Provérbios, ele alcança aquele jovem inexperiente, mas alcança também aquele sábio que já tem discernimento. Para quê? Para que ele se torne ainda mais sábio. Isso mostra que não existe ninguém neste mundo que não tenha mais nada para aprender. Não existe ninguém nessa terra que não tenha que continuar aprendendo. Por isso que o primeiro passo para a sabedoria, ou a principal característica de uma pessoa sábia, é justamente reconhecer que não sabe tudo. Agora a pergunta que fica é: como que o livro de Provérbios concede essa ajuda? Bom, eu entendi o propósito dele. É para ajudar. Ajudar quem? O jovem inexperiente e o sábio que já tem discernimento. Ou seja, todos precisam de ajuda. Agora a pergunta é: como que essa ajuda é dada? Bom, e aqui no segundo versículo a gente tem a explicação.
de como essa ajuda é dada. Diz assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento e a viver com disciplina e sensatez. Então, como que eu recebo ajuda? De acordo com o livro de Provérbios, praticando a sabedoria e a disciplina. Essa prática vai me levar à compreensão dos conselhos e vai resultar num viver correto. Olha que interessante. O conhecimento você adquire na sala de aula, mas a sabedoria você adquire na prática diária. Guarde isso. O conhecimento você adquire na sala de aula, mas a sabedoria você adquire na prática diária. O livro de Provérbios mostra pra gente que o que ele vai nos ensinar é prático, é para a vida diária. Por isso que a ajuda que ele nos fornece começa na experiência, passa pela compreensão e agora chega no modo de viver. Por quê? Porque na pedagogia de Deus, a aula prática é a aula mais importante. Guarde isso daí. Na pedagogia de Deus, a aula prática é a aula mais importante. Sabia que você compreende de verdade um assunto quando você coloca em prática? Por isso que a melhor forma de você compreender alguma coisa é você tentar ensinar esse princípio, essa verdade que você aprendeu. Porque quando você tenta ensinar, ou seja, quando você coloca em prática aquilo que você ouviu, você tem a percepção da sua real compreensão. Se você realmente compreendeu ou não. A melhor maneira de aprender a fazer alguma coisa é fazendo. Você pode fazer vários e vários e vários cursos de oratória, mas se você não se colocar para falar diante das pessoas, você nunca vai compreender aqueles princípios. Os princípios fazem sentido quando você os coloca em prática. Por isso que na sabedoria de Deus começa com a prática vai te levar à compreensão e essa compreensão vai mudar a sua maneira de viver. Quer ver um exemplo? Quando você lê a Bíblia e você, por exemplo, lê uma passagem que Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você não sabe o que é jugo, sobre o que Jesus está falando ali, o que é o jugo, você não vai conseguir compreender as palavras de Jesus. Mas se você já tem a experiência visual, você já viu o jugo, ou como a gente diz aqui no Brasil, a cangalha, aquele instrumento, aquela ferramenta que é colocada sobre os ombros dos bois. Se você já viu o que é um jugo, quando você lê Jesus falando a respeito do jugo, vai ficar muito mais fácil de você compreender. Ou seja, a experiência facilita a compreensão e a compreensão vai mudar a sua ação. Guarde isso. A experiência facilita a compreensão e a compreensão vai facilitar ou vai mudar a sua ação. Em outras palavras, o que o sábio está nos ensinando aqui? Logo na introdução, nós estamos na introdução do livro de Provérbios, ou seja, uma preparação para aquilo ainda que vai ser ensinado. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? O seguinte, que o livro de Provérbios não vai servir de nada se você, primeiro, não reconhecer que precisa de ajuda. Primeira coisa, olha bem. Se você não reconhecer que precisa de ajuda, o livro de Provérbios não vai servir de nada para você. Se você não reconhecer que precisa aprender. Segundo lugar, você precisa colocar em prática os conselhos de sabedoria e corrigir o que está errado. Então, logo na sua introdução, o livro de Provérbios nos chama a atenção
para esses dois princípios. Ou seja, se você quiser que esses princípios contidos nesse livro tenham efeito na sua vida, primeiro, reconheça que você não sabe tudo e você precisa aprender. Segundo, não fique com esse conhecimento só no campo da mente. Coloque-o em prática, porque a prática te leva à compreensão e a compreensão transforma a sua ação. Sendo assim, o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer que você não sabe tudo e reconhecer que para que haja mudança, o seu conhecimento não pode ficar só no saber, mas tem que ser colocado em prática. Esse daqui é um conselho riquíssimo que nós já recebemos logo na entrada do livro de Provérbios. Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio.